Uma ideologia explicitamente diabólica que exerce um inexplicável poder encantatório sobre seus seguidores e que possui uma capacidade bizarra de seduzir os membros de sua seita, uma ideologia da morte, com uma capacidade ilimitada de estupidez e destruição. Se você pensou que eu estou falando do comunismo, você acertou. Segundo Ronald Reagan, o comunismo não é nenhum sistema econômico, nenhum sistema político, mas um tipo de loucura. Fique até o final deste vídeo, porque hoje o que você vai descobrir do livro Karl Marx e o Diabo e sua longa marcha de morte, falsidade e infiltração de Paul Kengel vai te chocar, mas também é para te alertar contra uma força destrutiva que não é apenas histórica e ideológica, mas sobretudo espiritual e diabólica. Então já deixa aqui o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Logo no prefácio, o autor diz que nenhuma outra ideologia política produziu tamanho nível de miséria, de pobreza, de repressão brutal e de violência pura em todos os países em que foi implementado, sobre as mais diferentes formas, nas mais diversas nacionalidades, tradições, contextos, credos, etnias. O comunismo ele violou consistentemente, com máxima frieza, os direitos humanos mais básicos, como o direito de ir e vir, a liberdade religiosa. O autor também cita a frase do livro Negro do Comunismo, que diz: o comunismo cometeu uma multidão de crimes, não apenas contra os seres humanos individualmente, mas também contra toda a civilização e as culturas nacionais. Os regimes comunistas não cometeram apenas atos criminosos, eles já nasceram de iniciativas criminosas na base, mediante o uso da violência e desprezo total pela vida humana. A cultura da morte criada pelos comunistas mostrou ser forte demais, fosse aí pelo meio da bala, da fome, as intempéries, da guerra, do terror contra os seus cidadãos inimigos do Estado ou por quaisquer outros meios. No século XX, o número de vítimas pelo marxismo-leninismo chegou aproximadamente a 100 milhões de mortos. Stalin, sozinho, ele aniquilou de 60 a 70 milhões de pessoas. A China de Mao Tse-tung foi responsável pela morte de pelo menos 70 milhões de chineses. Em média, a mortandade gerada pelos governos comunistas ao longo do século XX se aproxima na marca dos 140 milhões. Chocante, não é mesmo? O autor também vai dizer que nem Hitler chegou perto dessa marca, nem as duas guerras mundiais se somadas juntas e multiplicadas por 2 para dar o equivalente à carnificina gerada pelo comunismo. O autor vai dizer que é inegável que o pensamento de Karl Marx, nas suas poesias que ele escrevia, ele tinha um ódio profundo e fanático pela religião e também um certo envolvimento com as coisas diabólicas. Ele também foi o ponto de partida para uma investida contra a religião, que acabaria por incluir a infiltração nas igrejas ao redor do mundo, seminários católicos e também nas denominações protestantes. Porém, o autor diz que os comunistas e socialistas acolhiam com todo prazer o apoio da esquerda protestante. Eles foram muito ingênuos nessa parte e os comunistas se aproveitaram, sabiam que eles tinham a simpatia deles nas principais denominações, sobretudo entre os pastores. O recrutamento para a frente única do Partido Comunista incluiu os religiosos e a infiltração direta nas igrejas. Os comunistas eles saíam à procura até mesmo de católicos, justamente por ser o osso mais duro de roer, devido ao anticomunismo ferrenho, intenso e institucionalizado da Igreja Católica. De acordo com os comunistas, a religião seria explorada para promover a revolução, mesmo que isso exigisse o engodo puro e simples. Tanto que no Partido Comunista nos Estados Unidos, eles estavam comprometidos em um esforço sistemático para atrair as igrejas, especialmente a católica. Mas de acordo com Mateus, os esforços comunistas tiveram muito mais força e sucesso junto às igrejas protestantes. Isso porque a Igreja Católica nos Estados Unidos
ela foi protegida e preservada pela liderança no Vaticano, em Roma, e pelo clero, que foi astuto e presente nas paróquias de lá. Figuras como Papa Pio XI, Papa Pio XII, Fultouchin, o cardeal Spillman, entre outros, contribuíram para essa preservação da infiltração comunista. Mas isso não significa, obviamente, que tenha tudo se preservado, né? Tenha tudo se mantido imaculado. O autor ele cita que até o Papa Paulo VI ele disse que a fumaça de Satanás penetrou pelas portas da igreja. No entanto, por pior que fosse aí o nível dessa infiltração, os católicos e protestantes seguiram aí sobre a mira comunista, assim como os judeus também, os muçulmanos, os budistas e outros grupos religiosos. O autor também fala sobre o catecismo comunista, isso porque Karl Marx e Engels, eles viam o manifesto como um classicismo revolucionário para um novo mundo que surgiria. Eles chegavam a dizer que era uma confissão de fé comunista. Enquanto eles zombavam da religião como coisa de idiotas, supersticiosos, o comunismo se tornava aí uma nova religião. O manifesto se tornou aí um catecismo, ou a Bíblia comunista. O autor ele faz essa analogia com os comunistas, de que eles teriam moldado o bezerro de ouro. Seu ídolo era material, forjado e centrado no dinheiro, na propriedade, e não tinha nada a ver aí com a alma. O segredo da utopia marxista seria a economia. Eles acreditavam que, uma vez que o problema econômico estivesse resolvido, todos os outros problemas do homem também estariam. Ou seja, eles viam a economia como o ponto aí mais alto do desenvolvimento humano. E para a maioria das pessoas, a economia não é o centro da existência. Já para os comunistas e socialistas, é o alfa e o ômega. Eles falam como se o homem vivesse só do pão. E que se a sociedade conseguir resolver o problema aí da desigualdade econômica, nivelando os ganhos de todas as pessoas ou redistribuindo a riqueza, então aí sim pode vir algo semelhante ao paraíso na Terra. Mas, como dizia Papa Bento XVI, o erro fatal dos comunistas e socialistas é no nível antropológico. Eles simplesmente não compreendem o que é o homem. E Santo Agostinho também vai dizer que no coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus. E apenas ele pode preencher. Nenhum dinheiro pode preencher esse vazio. Nossa ambição mais verdadeira deve ser o maná divino que vem do céu. Os comunistas e socialistas ateus sempre cometeram um erro de achar que as respostas para as misérias do homem não se encontram em Deus porque eles negam a sua existência, mas sim no materialismo econômico. E isso é uma tremenda contradição, já que eles atacam os ricos por supostamente serem obcecados por dinheiro e coisas materiais, quando na verdade os comunistas e socialistas é que têm uma obsessão por essas coisas. A grande maioria dos ricos acabam aprendendo depois de um certo tempo que o dinheiro não compra a felicidade. Os seres humanos eles desejam muito mais do que isso. Mais adiante também o autor vai falar que Karl Marx ele sonhava com uma revolução apocalíptica que levaria à queda do capitalismo pelas mãos da miserável classe operária, das massas, o chamado proletariado. O próximo passo seria o da ditadura do proletariado, e essa ditadura seria aí a última etapa, a última parada antes do fim último e utópico de uma sociedade sem classes. Nesse processo, o Estado seria abolido e, com uma sociedade sem classes, desapareceriam aí os antagonismos de classe, bem como os conflitos. Também aí o conflito armado, a desigualdade econômica e social. E isso geraria a paz e a harmonia na sociedade. Ela evoluiria em etapas dialéticas do feudalismo para o capitalismo, do capitalismo para o socialismo e do socialismo para o comunismo. Então percebam que a última etapa para a implementação do comunismo é o socialismo. Marx e Engels insistiam que o socialismo precisaria varrer o planeta para funcionar. Teria que ser algo mundial. Esse era o plano deles. Marx e Engels possuía um programa de 10 pontos no Manifesto Comunista, que seriam a abolição da propriedade
e transferência de toda a renda de arrendamentos para fins públicos, imposto de renda fortemente progressivo e escalonado, abolição de todo o direito de herança, mais o confisco de toda a propriedade de imigrantes revoltosos, a centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional, centralização dos meios de comunicação e de transporte nas mãos do Estado, ampliação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado, desbravamento das terras incultas e melhora das terras em geral, trabalho obrigatório para todos, abolição gradual de toda a diferença entre cidade e campo, educação pública gratuita para todas as crianças. Marx e Engels queriam que esse programa de 10 pontos fosse implementado em todos os países do globo. Como vocês podem ver, o manifesto ele não busca apenas abolir o estado presente das coisas, mas representa a ruptura mais radical nas relações tradicionais. Isso porque eles sabiam o que estavam defendendo. Eles declaravam abertamente que seus fins só seriam alcançados com a derrubada violenta de toda a ordem social existente, que o socialismo não podia vir à existência sem a revolução. Tratava-se de uma revolução que mexeria com tudo, desde a propriedade até a família. Os mais radicais comunistas ficaram indignados também diante dessa proposta da abolição da família. E junto com a abolição da família também haveria a abolição da religião, porque de acordo com o Manifesto Comunista era necessário a abolição da religião para que as pessoas atinjam a felicidade real. Para eles, o apego à religião não passava de uma simples felicidade ilusória. A ideologia totalitária e o comunismo do Admirável Mundo Novo de Karl Marx lutam para modificar a própria natureza humana. Isso está claro aí em toda a sua obra. Engels dizia que para o êxito da causa comunista fazia-se necessária uma transformação massiva dos homens. Uma transformação que só poderia ser realizada mediante um movimento prático e por uma revolução. Segundo Engels, deve haver literalmente um processo de derrubada da antiga imundície para alcançar a fundação de uma nova sociedade. E para isso, a própria natureza humana teria que mudar. Seria necessário uma transformação fundamental, uma revolução da natureza humana, ou melhor, uma revolução feita contra ela. E a perspectiva religiosa era vista como um perigo onipresente e um onipresente sistema de crenças opostas ao principal concorrente do comunismo. Pela mentalidade da classe operária, a liderança soviética queria que o marxismo e o Estado fossem o centro da vida de todos e os seus cidadãos. Logo, as palavras do Manifesto Comunista tinham de ser lidas, aprendidas, repetidas, memorizadas e internalizadas. A religião era vista como aí um poderoso inimigo que estava sempre à espreita e com a qual não se podia brincar. Marx era um ateu utópico que imaginava uma nova moral sem Deus. O caminho para essa utopia seria uma sociedade sem classes e sem a presença divina. Ele prometia nada menos que a criação de um novo mundo. Os comunistas é que teriam o papel de salvador sacrificial de uma nova aliança pelo novo mundo. Ainda hoje é comum encontrarmos esse tipo de idealismo na esquerda comunista. Eles escarnecem do pastor com a Bíblia, da vovozinha ali rezando o terço, mas ai do comunista que não se agarrar com a mesma fidelidade ao governo como o caminho para a salvação. Ou seja, não deixam de ter uma fé, mas fé no regime comunista. Uma fé cega, no líder, no Estado, seja lá no que for. Marx chamava o cristianismo de ser uma das religiões mais imorais, e não à toa ele tentou derrubar não apenas o sistema econômico, mas também a religião. Tudo isso é só um pequeno resumo desta obra. Mais adiante, o autor também vai trazer muitos textos e diálogos de Karl Marx com o diabo, sobre a sua possessão demoníaca, a guerra bolchevique contra a religião e a resistência da igreja, sobre a infiltração, manipulação nas igrejas, todo o processo envolvido, as pessoas, quando isso ocorreu, onde. E ele também vai falar sobre a escola de Frankfurt, muitas outras coisas que não caberia aqui neste vídeo. O autor conclui dizendo que a fé de Cristo, ela perdura. É a igreja de Cristo que perdura. O Papa Bento XVI
concordaria com Chesterton, que dizia que a Igreja Católica é a única coisa que liberta o homem da terrível escravidão de ser um filho de seu tempo. Refém das correntes da ditadura do relativismo, em meio aos ventos de todas as filosofias que já vieram, já se foram e que ainda vêm, a Igreja é realmente a única capaz de salvar o homem da terrível escravidão das doutrinas fúteis e carregá-lo no seu colo como uma criancinha. Papa Bento XVI vai dizer que a única coisa que permanece eternamente é a alma humana, o homem criado por Deus para a eternidade. O Tolkien alertava que se você se casar com o espírito da sua época, você será viúvo na próxima, porque essas modas elas simplesmente não duram. Ele dizia que precisamos viver segundo princípios que não mudam, pois sabemos que eles existem, sabemos que a verdade existe, simplesmente porque há um logos, uma inteligência por trás do universo. São as verdades eternas, as primeiras coisas, as coisas permanentes, a ordem moral duradoura. Ninguém cria essas coisas do nada. Elas estão aí e a Igreja, como depositária da verdadeira fé, tem o dever sagrado de proteger, cultivar, guardar e proclamar tais verdades. Shin dizia, como os demais, que a verdade se encontra na Igreja que ele, Jesus Cristo, fundou e erigiu sobre a rocha que é Pedro. Essa Igreja é a que proporcionaria o fundamento para se sobreviver, era após era, a todas as ideologias corrosivas, aos ismos e espírito da época que a contaminam. A Igreja oferece às pessoas uma recordação permanente desses princípios que não mudam e que, portanto, devem conduzir nossa vida, poupando-nos de sermos filhos de nossos tempos. Não é de admirar que Karl Marx e seus asseclas odiassem a religião, porque é ela que detém o seu importante projeto de transformação radical. Shin dizia que a Igreja é a rocha estável e segura. As ideias da Igreja são como os seus parâmetros, sempre de bom gosto, mas nunca escravos de alguma moda passageira. E que o maior problema dos sistemas modernos é serem conduzidos pelo espírito da época e pela evolução do mundo. E nesse sentido, nós estamos seguros, porque a Igreja, ela não segue a moda. Eu finalizo aqui. Se você gostou dessa obra, eu recomendo que você compre pela Vide, pela Eclésia, usando o meu cupom THAISA5 para ganhar o desconto. Ou, se você preferir, no link da Amazon, você também vai estar me ajudando. Se você quiser ajudar diretamente o meu apostolado com qualquer valor, eu vou ficar muito agradecida e muito incentivada a continuar fazendo mais vídeos. O meu Pix também vai estar na descrição do vídeo. Me segue lá no Instagram, deixa aqui sua opinião, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. E olha só, já digo, se você for ler essa obra, se prepare, porque tem que ter estômago. O autor também disse que foi muito difícil para ele fazer essa pesquisa. Ele falou muitas outras coisas que não caberiam aqui. E para mim também foi difícil ler muitas coisas aqui desse livro, porque é um livro bem tenso, bem pesado, mas é extremamente importante. Então eu recomendo aí a leitura para você que quer conhecer um pouquinho da vida de Karl Marx e a ideologia que ele criou, né, aí o comunismo. Então fica aí a dica de livro, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.